Nossas Bíblias em Romanos. Temos tantos motivos para dar graças. E se quisermos, também temos muitos motivos para reclamar. Mas o nosso compromisso é de não reclamar, mas clamar. Nas horas difíceis, clamamos. Amém? E sempre, em todo tempo, damos graças ao Deus Todo-Poderoso. Porque, versículo 28 do capítulo 8 de Romanos, sabemos. Levante a sua mão bem alto e diga, sabemos. Sabemos. Nós já temos esse conhecimento também. Assim como os cristãos a quem Paulo estava escrevendo naqueles dias. Sabemos. Não é novidade. Só temos que, a cada dia, viver diante dessa realidade que já descobrimos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Deus está se virando nos 30 para agir de uma forma que todas as circunstâncias cooperem para a transformação da nossa vida à semelhança de Cristo. Amém? Porque o alvo de Deus, o propósito de Deus é uma família. Amém? Uma família. E para vivermos em família, realmente bem, a gente tem que se adaptar uns aos outros. E o modelo cabeça dessa família, que nós também chamamos de igreja, é Cristo. A fim de que, como objetivo porque Deus tem um propósito, de que Cristo seja o primogênito, o irmão mais velho, entre muitos irmãos. Amém? Deus está trabalhando. Deus não cochila mais. Deus não tira sexta. Deus não tira férias. Para que você e eu possamos vencer todos os dias, matando leões, ursos e Golias se aparecerem. Mas que Cristo seja formado em nós. Para que ele seja o primogênito, como ele já é o primogênito. Mas não só o primogênito entre muitos irmãos. A criação, lá no Éden, era o primeiro passo para essa grande família. E as coisas não deram errado, elas estão seguindo um curso, um processo que a criação tinha que sofrer para poder vir a fazer parte da família de Deus, onde Cristo foi feito primogênito. Mas Deus espera que em Cristo muitos irmãos componham essa casa. Amém? Em Efésios, no capítulo 1,
Versículo 5, mais uma vez o apóstolo nos chama a atenção para essa realidade. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Amém? Toda essa história extraordinária da salvação, da redenção, visa não uma instituição na terra poderosa, visa não um grupo de pessoas bem dotadas teologicamente, não. O objetivo de Deus, irmãos, é uma família. Toda essa obra que vem desde a caminhada de Abraão como escolhido de Deus para introduzir na terra uma semente aliançada com Deus, e essa semente se multiplicar e trazer o Cristo, é porque Deus está buscando homens e mulheres que creem para adotá-los na sua família. Aleluia. Ninguém adota alguém para torná-lo um escravo na sua casa, ou um servo, ou um ajudante. Para isso basta um contrato de trabalho ou mesmo uma compra. Ele podia só ter nos comprado, nos redimindo dos nossos pecados. Mas não era esse o alvo absoluto de Deus. Ele fez isso, e então nós somos dele. Mas ele foi mais além, lavrando a carta de adoção, nos fazendo não só seus escravos comprados por preço de sangue, mas seus filhos. Porque é isso que ele vislumbra. Uma família grande, onde Cristo é o mais velho, o modelo, e reparte sua herança com todos os demais. Uma família em que a herança, o poder e a glória é conduzida a todos. Porque esse é o propósito, como diz Paulo, que esteve escondido, o mistério que não se entendia. Deus não estava criando uma religião, determinando uma liturgia, nenhuma instituição. As nossas estruturas criaram tudo isso, elas são necessárias. Mas é dentro desse contexto formar uma família para Deus, fazer de mim e de você, dos que creem em Cristo, filhos, irmãos. Se seremos adotados, se estamos sendo adotados por Deus, quer eu goste ou não de você, nós somos irmãos. Por causa do mesmo Pai, por causa do mesmo Senhor, que nos chamou e nos resgatou e lavrou uma adoção. Então é isso que nós temos que aprender, a vencendo as nossas fraquezas, temperamentos, costumes naturais, para vivermos a realidade de ser uma só família, que vai sentar na mesma mesa, que vai pedir a bênção ao mesmo Pai, que vai comer a mesma comida, amém? Que vai gozar das mesmas bênçãos por toda eternidade. Aleluia! E se esse ambiente para onde Deus quer levar os seus filhos, para o louvor da sua glória, é um ambiente onde não vai haver mais lágrimas, nem dores, nem injustiça, nem coisa alguma ruim,
Oh, oh. Como é que eu vou estar lá se eu não mudar? Se esse será um ambiente de amor e de completa vivência da plenitude de Deus, eu tenho que ir me desarmando e me purificando agora, porque eu estou seguindo para uma família. Amém? Uma família espiritual. Uma família, a verdadeira família. Porque a família que nós formamos aqui na terra, ela é um sinal de Deus para aquilo que Ele quer viver. Essa companhia, esse companheirismo, essa comunhão de uns para com os outros. No modelo que Deus deixou na sua palavra. A palavra de Deus vai nos mostrar que o que Ele espera de nós é que sejamos uma família onde cada um cresce para cooperar com o crescimento do outro. Vence as suas fraquezas para ajudar o outro a vencer as fraquezas dele. Essa família, esses chamados predestinados para a adoção de Deus, precisam ser esses corações que estão o tempo inteiro em função do outro coração. Vamos ver algumas expressões que Jesus e os apóstolos deixaram para nós a respeito de vivermos como essa família. E nós vamos encontrar essas expressões no Novo Testamento constantemente, de uns para com os outros. De uns para com os outros. Ele não está falando do nosso relacionamento com o mundo, com os que não creem. Quando ele estão usando essa expressão, é estritamente aos eleitos que estão sendo adotados para a família de Deus. É assim que precisamos viver dentro da igreja de Cristo. De uns para com os outros. Há sempre esse chamado da nossa responsabilidade. Minha para com você, sua para comigo. Aleluia. De uma forma que só Deus pode fazer. E Ele está conseguindo realizar isso. Porque a parte impossível já foi realizada. Agora são os ajustes que nós vamos fazer. Deus quer replicar com todos os que creem o relacionamento Pai, Filho e Espírito Santo. Esse relacionamento familiar perfeito de amor e unidade, de respeito, de reverência, de um para com o outro e ao mesmo tempo de legitimidade de cada um em sua proposta dentro do propósito comum. É assim que Ele quer que os demais filhos, os adotivos, entrem na família, não para trazer transtornos, mas para comungar desse relacionamento. Pai, o Cristo, o Espírito Santo, Cristo primogênito e muitos irmãos. Nessa família que vai caminhar no mesmo propósito. Amém? Em João, no capítulo 13. João, no capítulo 13. E o versículo 34. Jesus diz: um novo mandamento lhes dou. Jesus cumpriu toda a lei, cumpriu os profetas. Ele não aboliu, ele cumpriu, ele realizou tudo. Ele tirou de cima do homem ela, porque ele realizou tudo. Inclusive, ele foi os sacrifícios para a purificação daquele que descumpre a lei. Mas agora ele diz: agora eu vou dar uma nova lei, um novo mandamento,
uma instrução para guiar a sua vida. E este é o novo mandamento. Vamos ler juntos? Amem-se uns aos outros. Uns aos outros. Como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Jesus nos desperta para viver nas suas pisadas, no seu exemplo. Ao invés dele estar pensando em si, ele está pensando nos outros. E ele está nos dizendo, em vez de você ficar pedindo para ser amado, você deve amar. Amém? E no seu exercício de amor, alguns vão lhe rejeitar. Rejeitaram a ele. Mas aquela parcela da família que vai se fortalecer, que vai ser mais equilibrada e eficiente por causa do seu amor. E é isso que vai importar. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ele amou a ponto de dar a sua vida, mas muitos o rejeitaram. Mas tem você que não rejeitou, está aqui e o adora, e entrega a sua vida a Ele. Amém? Então o amor é válido, é recompensado por aqueles que respondem em amor. Essa foi a forma que Jesus amou. Ah, mas aqueles que não vão me amar, aqueles que vão rejeitar o meu amor, aqueles que não vão me entender no amor, esses passam. Mas Jesus não se excluiu de amar, sabendo que seria rejeitado. A Bíblia diz que os seus discípulos, ele amou-os até o fim. Mesmo tendo um no meio deles que o trairia. Então, esse é o novo mandamento. Despertar em nós esse amor de uns para com os outros. Dentro dessa família, dos que são família de Deus, porque creram em Cristo e entraram nesse chamamento, o amor, que não é apenas um sentimento de afeição, o amor que é uma decisão todos os dias, de socorrer, de ajudar, de estar por perto, de dar suporte. Esse amor deve ser desenvolvido. Amém? Não como uma possibilidade. Diga para você mesma, amar é um mandamento. É uma ordem. Não há explicação. Não há letrinhas pequenas com exceções. Ele disse, é um novo mandamento, é minha lei. Amem-se uns aos outros, como eu dei o exemplo de amor. Aleluia! Romanos 12, Paulo amplia esse mandamento. Não ampliar porque ele está mudando, mas porque ele está explicando um aspecto desse amor. Romanos capítulo 12. E no versículo 10. Ele diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Muitas versões dizem, preferindo-vos em honra. Ao invés de você cobrar ser honrado, buscar ser honrado, você vai dar mais ênfase em dar honra.
em dar o respeito ao outro, a palavra, o favor, a vez, preferindo que o outro seja honrado, a cobrar que você seja honrado. Ah, porque não se lembraram. Ah, porque não fizeram isso. Não. O amor é um mandamento. Esse amor é dedicação em prol da família. A família em que Cristo é o primogênito e nós somos os muitos irmãos dele. E o apóstolo Paulo diz: prefiram dar honra aos outros do que a si próprio. Irmão, ser família de Cristo é andar na contramão de toda a cultura desse mundo. Porque aonde no mundo vão lhe ensinar a dar honra aos outros mais do que a si mesmo? Não é isso? Desde a sua educação familiar, a sua educação escolar, depois vem a vida profissional, e você é sempre ensinado a esperar que as pessoas lhe reconheçam, lhe deem honra. E você faz tudo esperando a honra das pessoas. Só na família de Deus as coisas funcionam de um outro modo. É anti-horário. Não espere ser honrado, não. Procure sempre uma forma de honrar. Procure sempre a forma de ajudar, de dar a honra ao outro. Prefira que ele seja honrado. É assim que a família de Cristo precisa viver. Uns preferindo dar a honra ao outro do que reclamando da honra que não recebeu. Quantos probleminhas do nosso coração nós resolveremos quando verificarmos a veracidade, a força dessa palavra? Eu não preciso, a gente até canta, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas queremos reconhecimento. Mas o que a palavra de Deus está dizendo, prefira honrar o outro. Quando o nosso intuito é honrar o outro, nós não temos mais necessidade de receber honra, de ficar sugando a honra, de ficar mendigando a honra. Vítimas da desonra. Eu sou vítima da desonra. Porque ninguém fez isso ou aquilo. Paulo diz: não, anule isso. Olha Cristo honrando ao homem, se despido da sua glória. E ele podia estar lá no Calvário, como ele mesmo disse, chamando os exércitos do Pai para destruir os homens que não lhe honraram com tudo que ele fez. Não, ele lá disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não estão entendendo esse processo todo. Perdoa-lhes. Isso é dar honra mais ao outro. Quem na terra tinha mais razão de mandar fogo do céu para destruir uma geração do que Cristo? Mas ele preferiu honrar os que o desonravam. E a oração dele foi: perdoa-lhes, Senhor. Eles não sabem o que fazem. É claro, só um filho de Deus genuíno para fazer isso. Nós temos que aprender e vamos caminhar muito para se parecer com ele, é claro. Porque é um alto nível de amor o que Jesus viveu. Mas deve ser o nosso modelo, o filho mais velho. Ele sabe como são as coisas na casa do Pai. Nós estamos indo para lá. Amém? Então a gente não vai chegar para desonrar lá. Em Efésios, o Paulo diz: olha, eu rogo, eu faço um clamor, por amor de Deus, andem de um modo digno de filhos de Deus.
com humildade, com mansidão. Vocês são filhos de Deus agora, não andem como eram filhos das trevas, não. Não só é o pecado da promiscuidade, dos vícios, não, irmãos, é o trato. Um amor fraterno, um amor entre irmãos, irmãos achegados, irmãos que se tornam amigos, que está disposto a dar a honra e não vai ficar chateado se não for honrado. Talvez algumas vezes a gente prepare algo assim, esperando tanta honra e não vem. Ele diz, olhe, prefira fazer tudo para que o outro seja honrado. E não se ressinta se você não for. Algumas vezes esse será o movimento do Espírito Santo para trabalhar o seu orgulho, a sua vaidade. Porque por mais espirituais que nós pareçamos, a essência humana é orgulhosa, é vaidosa em si mesmo. Então, isso tem que ser quebrantado, porque Deus é um Deus humilde. E Ele não gosta do orgulhoso. Como é que você vai sentar na mesa com Ele, com orgulho? Então, isso tem que ser quebrado agora. Estamos nos preparando para a mesa do Senhor. Um Deus humilde, um Deus que é servo, um Deus que entrega tudo. E Ele nos chama a sermos humildes. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Essa é uma palavra fora de ordem no século 21, eu sei. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então, para os filhos de Deus, essa é a palavra de ordem. Não é só o que você quer, não é só o que você pensa, não é só a sua necessidade. Dediquem-se uns aos outros. Essa caixinha na qual nos fechamos emocionalmente precisa ser rompida, irmãos, para darmos as mãos uns aos outros. Tanto para dividir o nosso sofrimento e a nossa fraqueza, como para socorrer o outro. Porque esta é a palavra de Deus. Diga, é um mandamento. A gente não escuta muito essa expressão nesses dias, mas na minha infância eu ouvia. A lei de crente. A lei dos crentes. Você é das leis dos crentes. As pessoas falavam nisso pensando em usos e costumes. A lei dos crentes, irmãos, é a que Jesus deixou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Vamos continuar. Ainda em Romanos, do capítulo 15. Essa história de uns aos outros complica a vida da gente. Porque nós somos a geração dos últimos dias, como disse o apóstolo Paulo, amantes de nós mesmos, mais do que outras gerações. Cada um para si. Há tanto problema, há tanto desamor que a gente não quer mais amar, que a gente não quer mais servir, que a gente fica já ressabiado, né? De levar uma invertida, de ser enganado. E tememos amor, tememos ajudar, muitas vezes, se envolver com o outro e se complicar a nossa vida, porque estamos sempre nos protegendo. Mas ele, o primogênito, deu a vida, não se protegeu, por amor. E aqui para nós, quando ele manda a gente carregar uma cruz, é porque ele espera isso de nós. É porque ele espera isso de nós. A cruz não é só por mim, é pelo outro. O outro irmão em Cristo. A cruz de Cristo foi pelo mundo. A nossa cruz é de uns para com os outros, de uns
aos outros. Olha o que ele vai dizer. Romanos 15, versículo 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceitem-se. Eu estou lendo na NVI, mas as versões de Almeida dizem: recebam uns aos outros. Porque cada um tem as suas diferenças e vai ser diferente. Um ministra de uma forma, outro de outra. Uns vão lhe ajudar de um jeito, outros têm outra maneira de chegar com ajuda. Não há um padrão para todo mundo fazer igual. No agir, haverá diferenças de acordo com o que Deus deu a cada um. Por exemplo, nos dons ministeriais. Então, a pessoa que recebeu a unção para o ensino, ela vai ministrar de um jeito. Aquele que recebeu a unção evangelística vai ministrar de outro jeito. Aqueles que têm os dons de curar vão ministrar de cura. Aqueles que têm o dom para socorrer vão ministrar nos socorros. Nós precisamos receber todos. Cada um no seu jeito de se entregar, de servir, de se doar. Uns são mais falantes, outros são menos falantes. Uns são mais de abraçar, outros são mais de apertar a mão. Mas todos dispostos a se aceitarem e uns aos outros conviverem nesse amor. Porque esse é o alvo de Deus. Não um templo, uma catedral. Não uma instituição bem estruturada, mas uma família. Porque se nos tornamos uma catedral, o que é uma catedral? É um monumento arquitetônico. Pode ser um monumento a uma verdade, a um nome. Quantas catedrais existem pelo mundo e são belíssimas, mas não era isso que Deus está esperando na nova aliança. Uma instituição forte que faz, que o mundo reverencia como uma organização não governamental. E pode fazer diferença e fazer muitas coisas, mas esse não é o alvo de Deus. Se não nos tornarmos uma família. Família de quem? Dele. Todo o nosso referencial é Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Você é um dos muitos irmãos de Cristo? Então, é com Ele que nós vamos aprender a essa convivência. Porque tudo mais que pudermos nos tornar como um grupo, que nos afastar de sermos família uns dos outros, isso vai ser mal aos olhos de Deus. Pode impressionar os homens, mas não vai impressionar a Deus, porque o propósito dele, ele não disse, a fim de que ergam catedrais. Não. Ele não disse, a fim de que socorram todos os necessitados da terra. Não. Ele disse, a fim de que sejam o primogênito Cristo entre muitos irmãos, com o alvo de adotá-los na minha família, para o louvor da minha graça, porque essa era a minha vontade. Amém? Aleluia! Algumas pessoas visitam orfanatos, fazem festa, levam presentes para as crianças e depois vão embora. E repetem essas visitas e entregam. E isso é muito gratificante para as crianças naquele momento. Mas eu quero lhe dizer que Deus não é esse tipo de pessoa.
que visitou a terra para dar presentes aos homens. Ele deu presentes, mas ele adotou os que creem. Ele não foi embora e deixou os homens na orfandade espiritual, debaixo das garras de Satanás. Não, ele ofereceu a adoção. E se você aceitou, você foi feito filho de Deus. Não foi só um passeio para lhe perdoar os pecados. Ele deixou dons aos homens, mas não só os dons. Ele está edificando em nós uma família para Deus. Amém? Nos adotando. E isso eleva o nível da nossa dignidade, irmãos. Nós temos que entender isso. Aleluia! Essa família de amor, essa família que se espelha na atitude de humildade, de mansidão de Cristo, essa família precisa cooperar com o crescimento dos outros. Colossenses, no capítulo 3. E o versículo 16. O apóstolo fala à igreja mais uma vez: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Amém? Você está rico da palavra de Cristo? Está cheio do conhecimento da palavra de Cristo? Está lendo, estudando, decorando, declarando a palavra de Cristo? Habite ricamente. Como é que a palavra, a escritura pode habitar em nós? Se eu estou colocando ela no meu coração e guardando, meditando nela, vivendo a palavra. Aí ele diz: habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. Para quê? Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros. Lá vem a família de Deus. Esse ambiente chamado igreja, que é a família que Deus está moldando para si, através de Cristo, precisa ser esse ambiente em que cada um está atento ao crescimento do outro. Então você cresce para ajudar o outro a crescer. Não é só por você, porque eu quero conhecer, porque eu quero saber mais, porque eu não quero errar. Olha o que ele diz: admoestem-se uns aos outros. Admoestar é ensinar o outro, é ajudar o outro a compreender. É um ambiente em que cada irmão que vai se tornando mais taludinho precisa estar atento ao mais novinho que chegou e que ainda não sabe o beabá. Às vezes o que é mais lento no aprendizado, já está até mais tempo, mas ainda não aprendeu. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Ah, mas é muito sério ensinar. É verdade, por isso você precisa ter a palavra ricamente. O que é ter ricamente a palavra? É ter abundância dela. Ah, não é só os pastores que têm que fazer isso? Não. Os líderes, aqueles que Deus tem ungido com unções específicas para o ensino, para a ministração da palavra, claro que vão ter uma unção, algo sobrenatural que vem de Deus, que amplia a percepção das Escrituras. Mas você tem que buscar que essa palavra lhe encha cada vez mais. Habite em você ricamente, para que você possa ensinar aos outros. É uma família. E cada dia vai chegar irmãozinho mais novo. Quem cresceu em família grande, pastora Ruth parece que era caçula, era? Então, acho que a mãe dizia, né? Cuide dela. Não é? O mais velho sempre é chamado pelo pai para cuidar
do mais novo. E é isso que Deus está dizendo. Uns aos outros. Prepare-se, aprenda. Não fique pensando, eu não preciso aprender muito. Precisa para admoestar, instruir, orientar. O mais fraco, o mais novo, o que está chegando. Isso é viver a família de Deus. Veja Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo reforça. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 11. Olha, o versículo 10. Ele, Jesus, morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, diga, por isso, então nós vamos viver unidos a quem? A Cristo, que é o primogênito da família. Por isso, o que é que diz o versículo? Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Aleluia! Então, cada um tem um chamado para edificar, ajudar a construir a vida espiritual do outro. A exortar, a levar o conselho, o consolo, o fortalecimento para a vida do outro. Amém? Não é só para mim, a minha vida. Eu quero receber, eu quero aprender e vivo como um tanque. Nós somos... Jesus exemplificou o novo nascimento como um jorrar de águas vivas que fluem do nosso interior. O que é um jorrar de água? É uma abundância que vai alcançar, tirar sede de outras vidas. Amém? Então, isso precisa acontecer entre nós. Além de termos a ordenança, o chamamento de sermos luz nas trevas, hein? Anunciarmos o Evangelho para que outros queiram ser discípulos. Mas uma vez que eles chegam no nosso meio, eles precisam ser integrados a uma família e não a uma instituição, onde cada um quer ajudá-lo, onde cada um vai aprendendo a exortá-lo, a admoestá-lo, a ensinar a ele o caminho, até que ele também possa, sendo rico da palavra, cheio da palavra, socorrer outras pessoas. Toda ministração, todo discipulado, toda instrução da igreja não visa você, visa a família. E que você esteja preparado para ajudar na hora do outro que está mais fraco, na hora do outro que caia, levantá-lo, na hora do outro que está entristecido, ter as palavras de Cristo, não as do mundo. Por isso que primeiro ele disse, habite a palavra de Cristo ricamente, para que você possa ser esse canal da exortação, da admoestação. Aleluia! Hebreus, no capítulo 10. Em cada livro, carta do Novo Testamento, o nosso chamamento de sermos famílias está exemplificado nessas expressões da nossa responsabilidade de uns para com os outros, dentro da nossa congregação. No capítulo 10, a partir do versículo 24. E consideremos quem? Uns aos outros. Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não, vamos ler juntos,
e não deixemos de nos reunir como igreja. E não deixemos de nos reunir como igreja. Como é o costume de alguns? Alguns estão fazendo isso, achando eu sou igreja, fica em casa. Não, igreja é o conjunto. A família de Jesus precisa se reunir como uma congregação e não deixe de vir a essas reuniões. Amém? Aqui devemos nos estimularmos ao amor e às boas obras, tanto chamando os outros para ajudar, quanto mostrando a nossa necessidade de ajuda, para que aquela que é a nossa necessidade, alguém possa nos ajudar. Amém? Não fugindo na nossa fraqueza, mas quando a gente está fraco, necessitado, aí é que a gente chega perto dos irmãos. É preciso fazer isso, não se esconda. Por isso ele disse, nos estimularmos ao amor e às boas obras, de uns para com os outros. Porque tantos estavam orando para com Ana, Ronald e Larissa durante essa noite? Porque eles acessaram a igreja, os irmãos, e um foi anunciando ao outro, e assim aquela comunidade. Quem estava ligado, hoje nós temos a comunidade do Zap, recebeu o pedido de oração e fomos orar. E depois vem o resultado da oração, uns aos outros. Quer dizer, na dor da família, eles nos estimularam ao amor. Amém? Se eles dissessem, não diz a ninguém da igreja. Que é isso? Crente adoece. Crente passa por aflição. O carro quebra, o carro bate. O filho quebra a perna. Acontece, irmãos. Não vou dizer. Adoecemos. Nos encontramos em fraquezas. E para nos estimularmos ao amor, a gente comunica. A gente divide esse sofrimento. As crises vêm e assim, uns aos outros, nos estimulamos às boas obras. Porque se ninguém souber do que você está enfrentando e você sozinho depois vai dizer, ninguém me ajudou, porque Espírito Santo não é bola de cristal, que alguém alisa e ele revela tudo. Ele está dizendo já na palavra que a gente se comunique e se estimule uns aos outros a prática do amor. A socorrer, como quando eu preciso de ajuda, eu mostro a minha fraqueza, como também quando não é o meu momento de fraqueza, eu estendo a minha mão para socorrer o outro. Amém? É claro que tem situações que são tão delicadas, que podem acontecer nas famílias específicas, que a problemática não vai ser exposta para a igreja, mas você procura os líderes, você pede ajuda a um outro casal com mais tempo na congregação, que pode lhe estimular, lhe ajudar. Há situações que a gente libera para todos orarem, situações que são tratadas no gabinete, no secreto, mas não precisa você, sendo filho de Deus, congregar e sofrer sozinho. Quando você divide o seu sofrimento, irmãos, você está estimulando o outro a amar e a praticar o que Jesus ensinou. E se ele não fizer nada? Ele perdeu uma oportunidade de crescimento espiritual. Mas você vai preferir dar honra a ele do que honra para você, amém? Vai para outro irmão, e assim nós precisamos trabalhar esse movimento e não deixando de nos reunir. Porque a gente precisa se ver, a gente precisa se abraçar, a gente precisa trocar, como se diz no popular,
trocar figurinha, como foi a semana, como tem sido os enfrentamentos. Nós precisamos viver assim. Muitos ainda têm uma família biológica, consanguínea, que se comunica. Outros, talvez, por terem se afirmado em Cristo, os irmãos consanguíneos rejeitam. Então você fica isolado. Não, você faz parte de uma nova família que está unida a Cristo. Não é o sangue comum, não é um DNA biológico que nos une, mas é o sangue do Cordeiro. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, o mesmo Espírito, e assim nós precisamos viver o amor. E viver o amor é eu dar, mas é também eu pedir. Amém? Como é que eu estimulo você a praticar o bem sendo vulnerável? Quando eu sou vulnerável? Buscar nos meus irmãos esse apoio, na conversa, que deve gerar orações, que pode gerar atitudes ou não. Nem sempre quem escuta pode ajudar, mas vai procurar um caminho. A igreja precisa ser entendida por nós como família. Nosso primeiro grupo de apoio, mais do que a família consanguínea, que provavelmente não lhe dará os conselhos da palavra de Deus, a menos que todos estejam reunidos em Cristo. Mas essa comunhão, e cada um amadurecer para agir como o irmão que ajuda o outro irmão. Amém? Sem falatórios, sem murmurações, mas amando como Cristo tem nos ordenado a amar. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, nós temos todo esse desenho maravilhoso que o Espírito do Senhor fez através do apóstolo Paulo, ao ver a igreja como um organismo vivo e unido. E queremos destacar os versículos 25 e 26. Com a finalidade de que não haja divisão nessa família. Mas sim que todos os membros tenham igual cuidado de uns para com os outros. Nas famílias biológicas existem essas facções, né? O irmão preferido, o irmão que eu sou mais achegado, que eu só acesso ele. Isso existe nas famílias biológicas. Mas o apóstolo Paulo está chamando a essa família a vencer isso. Que todos tenham cuidado de uns para com os outros. Que não fique só a turminha do azul e a turminha do vermelho. A turminha do domingo e a turminha do sábado. A turminha que canta e a turminha que ora. Não. No serviço pode haver essas distinções. Uns oram mais, outros louvam mais. Uns são mais do ensino e outros são mais do evangelismo. No serviço. Mas no cuidado, não podemos manter essas caixinhas, cada um no seu quadrado. Não tem quadrado. É igual cuidado de uns para com os outros. Porque é como um corpo que precisa organicamente se cuidar. Porque se um sofre, todo corpo sofre. Quem já ficou deitado por causa de uma topada no dedo midinho?
Eu dei uma topada uma vez no dedo midinho do pé, que quebrou o dedo, e eu tive que ficar de cama, porque é dor. Foi o dedo midinho, que parece que não serve para nada, né? Só está ali para completar o pé. Mas se ele sofre, o corpo sente a dor, faz parte do corpo. E como igreja, ele nos chama a essa. Aquele irmão que parece que não está fazendo muita diferença, porque não está na frente, porque não está liderando, mas se ele sofre, o sofrimento dele deve mover todos para socorrê-lo. Ter de igual cuidado de uns para com, diga, igual cuidado. Claro que você não vai conseguir ver toda a necessidade de todos, ninguém vai conseguir. Mas se é A, se é B, se é C, quem lhe pediu socorro, a quem Deus lhe mostrou a necessidade, de quem você vai ter igual cuidado. Não só de uns, tem de igual cuidado de uns para com os outros. Porque assim nós estamos preparados como família de Deus. Versículo 26, ele diz: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vocês são corpo de Cristo. Outra expressão para ser corpo de Cristo é ser família de Deus.